Olá para você, princesa e príncipe do Senhor Jesus. Hoje eu trouxe uma palavra para você, para o seu coração. Eu vou estar lendo um versículo bíblico, como sempre eu tenho feito nos meus vídeos, e vou estar falando a respeito de um assunto que não é muito abordado. As pessoas ainda o ignoram, muitos por ignorância ou por preconceito, por não ter conhecimento, né, do assunto. Tem muita gente que às vezes até passa por isso e não sabe, porque não tem um conhecimento a respeito do assunto. Eu vou estar falando a respeito de depressão e seguido de suicídio. Só que antes de falar do assunto, eu vou estar lendo o versículo para você. No livro de João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são de Jesus Cristo, que está aqui escrito na palavra de Deus. Ele fala que no mundo tereis aflições. Nesse mundo nós vamos passar por dificuldades, mas Ele nos compreende, Ele nos entende. Quando nós passamos por dificuldades e nós temos certeza que Deus está conosco, o fardo é leve. Então, eu quero falar com você que, para você, que muitas das vezes você se encontra numa situação onde você fala que não tem solução para você, que não tem uma saída, que só se Deus mesmo. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Que seja lá o fundo do poço que você está, Deus, Ele te estende a mão e fala: filho, vem, porque eu alivio o teu fardo. Eu vou estar falando a respeito do que eu falei antes, do suicídio, a depressão. É uma coisa que eu vou estar passando para vocês, é uma experiência que eu passei. Eu também passei pela ignorância, pelo preconceito. Ignorância porque eu não conhecia, certo? Então, quando a gente não conhece do que se trata, muitas das vezes a gente recebe de uma forma agressiva e a gente não deixa para lá. Só que eu pesquisei, eu fui estudar a respeito do que é depressão e hoje eu entendo o que é. Muitas das vezes eu até falei, isso é sacanagem, isso é pessoa que não tem o que fazer, mas não é. É um assunto muito sério e é muitas das vezes causado por palavras. Muitas das vezes as pessoas que entram em depressão estão passando por alguma fase, por algum problema familiar, algum problema no seu trabalho, algum problema na escola, seja com colegas, com professores. Muitas das vezes, pessoas, quando chegam numa certa idade, se sentem excluídos e entram numa depressão. Isso é importante, você que está ouvindo esse vídeo, procurar pesquisar, procurar estudar, procure alguém que entende do assunto. Graças a Deus, Deus deu inteligência ao ser humano, é para ser usada ao nosso favor. Hoje existe psicólogos que ajuda bastante. Eu estava estudando, depressão é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Um dos tratamentos mais eficazes, sem dúvida nenhuma, se você criar a palavra de Deus, mas tem especialistas, pessoas que estudaram para isso, para tratar disso. E eu vou estar falando sem mais enrolação, vou tentar resumir ao máximo. Quando eu fiz o meu vídeo contando o meu testemunho do DNA, eu falo a respeito disso. Quando eu passei por aquele momento lá, onde eu ouvia muitas palavras de baixo calão a meu respeito, muitas das vezes me agrediam a minha mente com palavras e aquilo vinha pro meu coração e me angustiava. Eu cheguei ao ponto de ficar tão angustiada, porque há 15 anos atrás eu mesmo não ouvia muito essa palavra, depressão. Isso é uma palavra bem atual, né? Bem, que dizem que tá na moda, né? Mas a palavra que eu uso naquele momento que eu estava era muito angustiada, com uma angústia tão profunda que eu só enxergava um escuro.
Eu enxergava só um escuro e eu queria dar um fim naquela angústia, naquele sofrimento meu que eu estava passando. E aí, qual era o meu pensamento? Eu pensava assim, se eu morrer, então tudo acabou. E na verdade não é isso. Uma coisa é quando Deus tira, Deus te leva. Outra coisa é quando você quer dar fim na sua própria vida por questões que você acha que vai acabar, mas não vai. Quando eu passei por isso, eu vou contar essa experiência para vocês. Eu fiquei tão chateada. Eu tenho 31 anos. Então isso aconteceu o quê? Há 15 anos atrás. Desculpa, 16 anos atrás. Eu tinha uns 14 anos, 15 anos, por aí. E aí eu fiquei tão triste, fiquei tão chateada que eu quis fazer isso. Dar um fim. E aí eu fui para um lugar lá, nesse pensamento, né? Eu vou acabar com tudo hoje. Então, o meu sofrimento vai acabar. Vai acabar esse sentimento de desprezo, esse sentimento das pessoas ficarem falando coisas que eu sou e eu não sou. E aí, eu fui... Tava totalmente tudo terrível, sabe? E aí, na minha cabeça, tudo fechado. E aí, o que acontece? De repente, Deus colocou no meu caminho uma pessoa maravilhosa, que eu digo que são minhas mães espiritualmente falando, que é a irmã Luzanira e a irmã Josinete. Naquela época, eu era bem próxima da irmã Josinete. E ela foi me gritando, Grazi, Grazi. Eu ouvi ela de longe, me chamando. E ali eu fiquei toda vermelha, com vergonha, né, do que eu ia fazer. E eu contei pra ela, né? E contando, eu ia fazer isso porque eu vi na novela um personagem que disse que ia tirar sua própria vida porque ali ia acabar o sofrimento. Então eu coloquei isso na minha cabeça, eu vi numa novela e eu coloquei isso na minha cabeça que ia ser. Então quando a gente não tem conhecimento das coisas, a gente peca muito, erra muito por não conhecer. E aí eu achando aquilo, né? Voltando lá para o assunto, a irmã Nete me chamou e me abraçou e eu comecei a chorar ali. E ela falou bem assim, minha filha, o que que tá acontecendo com você? Aí eu fui e falei pra ela, ai, Manete, eu tô passando por esses problemas. E eu ia dar um corretivo na minha vida. E aí, ela falou bem assim, porque na minha ideia ia acabar com todo o meu sofrimento, né? E aí ela falou bem assim, Grazi, não faça isso, minha filha. Porque você já parou para pensar? Você não vai estar acabando com o seu sofrimento, você está dando uma pausa. E vai dar um início a um sofrimento maior ainda. As minhas psicólogas foram elas, porque na época, principalmente na minha condição, a condição da minha mãe, principalmente, que não tinha como ir a um psicólogo mesmo, né? As minhas psicólogas foram as minhas mães espiritual que Deus colocou no meu caminho, que foram a irmã Josinete e a irmã Luzanira. E elas conversaram comigo que eu, fazendo aquilo, eu não ia dar um fim no meu sofrimento, mas eu ia dar início a um sofrimento maior ainda. Porque quando você tira a sua própria vida, você está assinando um documento onde você auto se condena a viver no sofrimento eterno. Não tem perdão de Deus. Então, assim, ali eu caí em pranto. Gente, depois disso daí, eu nunca mais passei por isso. Eu nunca mais. Depois que elas conversaram comigo, leram a Bíblia comigo, oraram por mim, aquilo ali abriu a minha mente. E olha que depois disso eu passei por tanta coisa. E graças a Deus eu tenho me angustiado, mas eu tenho tido na minha mente que Deus está comigo e que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E passa mesmo. É que quando a gente está passando por um momento difícil, parece que nunca vai acabar. Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega nossa vida na mão do Senhor, passa que você nem vê. E essa a minha mensagem. Falar pra você que muitas das vezes não entende, fala que é sacanagem, que a pessoa não tem o que fazer. Pensa um pouquinho, tá? Pensa um pouquinho. Eu mesmo não posso julgar ninguém, porque quem ficou pra julgar é Deus, não meu.
E mesmo assim, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para nos salvar por amor e não nos julgou. Então, assim, quando você... Cuidado com as palavras que você for falar para os seus parentes, para os seus filhos. Cuidado com a maneira que você fala com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Porque, de repente, você está matando essa pessoa com as suas palavras. É, se você não tiver coisas boas para falar, então fique quieto, fique com a boca fechada. Isso é até bíblico, quando o nosso mal é a língua. Então, se você não tiver coisas boas para falar para a pessoa, então fique quieto. Mas assim, esse é o meu recado. Muitas das vezes as pessoas chegam a entrar em depressão, a querer tirar sua própria vida, e justamente acontece no dia a dia, com coisas pequenas. Então, e você que passa por isso, o que eu te aconselho é que você procure o Senhor, chame a presença do Senhor para sua vida e procure um especialista, procure um psicólogo. É muito bom você procurar uma pessoa especializada, nem pelo SUS. Ah, Grazi, mas é difícil pelo SUS. Então, tem igrejas, as igrejas, os pastores, hoje, nos dias de hoje, as pessoas, os pastores, têm estudo para ser, muitos deles hoje têm estudo para ser psicólogo. Então, converse com um pastor, desabafe, conta tudo que você está passando. Ele vai te ouvir e vai te orientar. Procure uma igreja onde fale do amor de Jesus Cristo, onde fale de Cristo. Porque somente Ele é quem cura, é quem sara. Então, assim, é isso que eu te falo e te deixo um forte abraço. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, E se você gostou, compartilha. E se tiver ajudado você também em alguma coisa, compartilha. E eu gostaria de estar pedindo para você também, tá dando sugestões aqui para mim. Eu vou estar postando no meu canal. E que Deus abençoe a sua vida. E grandes coisas o Senhor tem para fazer por você. Não se desespere. Não se desespere, porque Deus cuida de cada um de nós. Ninguém passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Amém.